Olá! Nos próximos vídeos, nós vamos fazer o nosso primeiro render usando o Enscape. A gente vai aprender o básico da interface, a navegação e as melhores práticas para vocês começarem a utilizar esse programa. O primeiro passo para a gente começar a nossa jornada no Enscape é abrir o SketchUp. Então, vou aqui abrir o meu SketchUp. Eu estou usando a versão 2022. Eu vou escolher aqui o modelo simples unidade metros. E assim que a gente entra no SketchUp, aparece uma janela de boas-vindas do Enscape, já com algumas informações, como os botões de navegação e os ícones para iniciar o programa. Se vocês não quiserem ver essa janela, quando vocês entrarem no SketchUp, basta que vocês cliquem aqui nesse botãozinho e vocês podem aqui fechar. Aqui a gente tem, então, a interface básica do SketchUp. Caso os recursos do Enscape ainda não apareçam na tela de vocês, vocês podem clicar aqui com o botão da direita, escolher a opção Enscape, e vocês podem, então, colocar os recursos do Enscape na interface de vocês da maneira que vocês acharem mais conveniente. Aqui a gente tem uma série de recursos que a gente vai utilizar ao longo do nosso curso, como a biblioteca de assets, o editor de materiais e muitos outros. Mas, de início, o que eu gostaria era, basicamente, mostrar um pouco da interface e da navegação do Enscape. Para a gente fazer um teste, eu já vou abrir aqui o nosso modelo no SketchUp, que vai gerar o nosso primeiro render, que é uma cozinha em um apartamento. Eu vou, então, abrir o arquivo que eu disponibilizei para vocês. Eu venho, Arquivo, Abrir. Eu vou abrir aqui o arquivo. Aqui eu vou dar um OK. E eu tenho basicamente um modelo de uma cozinha dentro de um apartamento. E se eu quiser já começar a usar o Enscape, basta que eu clique nesse botãozinho aqui em cima que ele vai iniciar o programa. Ok, então assim que a gente inicia o Enscape, a gente já tem acesso a essa janela do Enscape, que é a janela de renderização, onde a gente já tem o nosso modelo renderizado em real time. Então, se a gente observar aqui, já tem uma grande diferença entre o modelo que a gente está vendo cru no SketchUp e esse modelo aqui renderizado aqui no Enscape. A gente já tem luz, a gente já tem brilho, já tem uma série de coisas, mas obviamente a gente precisa aprimorar tudo isso. As primeiras dicas que eu quero dar são em relação à organização justamente dessa janela do Enscape em relação à janela do SketchUp. Tem várias maneiras de se trabalhar e vocês podem escolher a que vocês se sintam mais confortáveis. A gente pode, por exemplo, basicamente pegar essa janela de renderização e deixar ela bem grandona por cima mesmo do nosso modelo do SketchUp. Isso normalmente a gente faz quando a gente não vai mexer diretamente no modelo, ou seja, o nosso modelo 3D já está pronto, a gente quer só aqui ajustar alguns controles de luz e recursos do próprio Enscape. Agora, se a gente quer ter uma visualização mais interativa entre o nosso modelo do SketchUp e a renderização, a gente pode optar por outros métodos. Uma opção é diminuir um pouco aqui essa janela, deixar ela um pouco mais aqui no canto, e com isso a gente pode alternar aqui entre o nosso modelo do SketchUp e usando o atalho Alt-Tab, a gente volta aqui na nossa janela do Enscape. E aqui a gente pode fazer as alterações nessa janela. Outra opção é pegar a janela do SketchUp, deixar ela menorzinha. Então, eu posso diminuir aqui o tamanho geral dessa janela, colocar a minha janela do Enscape nesse lado aqui da minha interface. E com isso, agora, eu consigo trabalhar no meu modelo do SketchUp aqui do lado esquerdo, e do lado direito eu consigo trabalhar na minha janela de renderização do Enscape sem ter que ficar usando o Alt-Tab. Se a gente quiser otimizar essa divisão em duas partes, uma sugestão seria basicamente pegar a nossa janela do Enscape, arrastar aqui para a direita até ela ficar maximizada. Depois a gente escolhe aqui o nosso modelo do SketchUp e agora eu tenho a minha tela dividida em duas partes exatamente iguais. Aqui eu tenho o meu modelo do Enscape renderizado, aqui o meu modelo bruto no SketchUp, e eu consigo trabalhar com os dois ao mesmo tempo. Vocês podem pegar essa bandeja padrão e minimizar ela, clicando ali no Auto Hide, e com isso vocês vão ter agora uma melhor visualização tanto do modelo quanto do render. Caso vocês estejam trabalhando com o Enscape 3.3,
ele veio com uma novidade muito legal, que é a possibilidade de fixar sempre em cima a janela do Enscape. Então, se eu colocar ela menorzinha aqui e aumentar a janela aqui do SketchUp e com Alt Tab eu voltar com ela aqui para cima, caso vocês estejam utilizando a última versão, vocês podem vir aqui nessa engrenagem e escolher em Preferências a opção Fixe a janela do Enscape sempre em primeiro plano. Isso aqui é uma opção bem legal, porque agora a gente consegue sempre manter essa janela do Enscape aqui parada, e eu posso trabalhar aqui no meu modelo do SketchUp sem que ela suma, que é uma coisa que acontecia nas versões anteriores e a gente tinha que ficar usando o Alt Tab toda hora. Então, caso vocês estejam usando a versão 3.3, essa seria uma maneira bem interessante de trabalhar os seus projetos. Nesse primeiro exercício, eu vou basicamente dividir em duas partes iguais. Então, eu vou pegar essa janela, vou arrastar para cá, vou escolher aqui o meu modelo do SketchUp para maximizar, e agora eu posso trabalhar olhando tanto o meu modelo aqui do lado esquerdo, quanto a minha renderização aqui do lado direito. Em relação à navegação, vocês já devem ter reparado que a gente pode usar o scroll do mouse para dar o zoom in, zoom out. A gente pode pressionar ele para dar o pan, ou seja, para levantar nossa visão de cima para baixo ou de um lado para o outro. Se eu pressionar o botão da esquerda, a gente rotaciona a nossa visualização. E se eu pressionar o botão da direita, é como se a gente estivesse orbitando aqui a câmera. Então, os controles de manipulação da navegação são semelhantes à do SketchUp. Agora, se vocês quiserem trabalhar mais com o teclado e utilizar recursos mais sofisticados, eu sugiro que vocês apertem a tecla H, que vai aparecer aqui essa janelinha de ajuda, e aqui o Enscape mostra para a gente uma série de comandos que são bem úteis. Então, eu vou mostrar aqui rapidamente alguns dos atalhos que eu acho que são bem importantes e bem legais e vale a pena que vocês utilizem. Para movimentação, a gente pode usar o WASD, para ir para frente, para um lado, para o outro, para trás. Aqui ele mostra para a gente os atalhos do mouse, que eu já mostrei para vocês. O interessante é o teletransporte, que basta que a gente indique aqui um lugar da janela do Enscape e a gente dá o duplo clique, ele vai até lá. Isso pode agilizar bastante a nossa vida. Outros atalhos legais são a tecla Shift. Então, se eu apertar o Shift e o W, por exemplo, ou o ASD, ele faz todas as movimentações que eu comentei, mas de forma bem rápida. E se vocês apertarem o Ctrl, ele faz mais rápido ainda. O Ctrl W, por exemplo, ele foi rapidamente aqui para frente. Tanto o Shift quanto o Ctrl também funcionam com o mouse. Então, se a gente apertar o Shift e usar o Scroll do mouse, ele vai bem rapidamente aqui para frente, a ponto até de sair do nosso cenário. Aqui mais embaixo, a gente tem atalhos que dizem respeito ao posicionamento do Sol, que a gente vai ver um pouquinho mais para frente. E existem muitos outros recursos que também a gente vai ver com calma ao longo das nossas aulas. É importante vocês repararem que existem dois modos de navegação, o que é chamado de modo de voo e o modo de caminhada. A gente pode alternar entre esses modos aqui em cima ou usando a barra de espaço. O modo de caminhada seria um modo que, quando a gente anda pelo ambiente, ele respeita os limites, ou seja, se tiver uma parede, ele vai parar aqui nessa parede e vai voltar. Se eu tiver uma escada, por exemplo, ele vai subir essa escada. Se eu estiver utilizando o modo de voo, basicamente ele vai atravessar qualquer tipo de superfície, ele não vai respeitar essa superfície, e ele permite também que a gente voe usando, por exemplo, a tecla E, e a gente desça usando aqui a tecla Q. Então, a gente tem um passeio com mais liberdade, sem muita restrição. Eu sugiro que vocês brinquem um pouquinho com esses comandos, como se fosse um videogame, até que vocês consigam entender bem essa dinâmica para chegar nos melhores ângulos de trabalho e renderização. Agora, caso vocês não gostem de ter esse controle independente aqui da janela do Enscape e quiserem sempre controlar o ângulo através do próprio modelo do SketchUp, é bem simples, basta que vocês voltem aqui no SketchUp, procurem aqui os recursos do Enscape, eu vou trazer eles aqui para o lado esquerdo da interface do SketchUp, e vocês podem clicar nesse botãozinho aqui que se chama Sincronizar Visualizações.
Isso quer dizer que agora, quando a gente fizer qualquer tipo de mudança de visualização no nosso modelo do SketchUp, ele imediatamente sincroniza as duas janelas. Eu, muitas vezes, particularmente, prefiro trabalhar dessa forma, já que eu estou bem acostumado a trabalhar com os controles de navegação e visualização aqui do nosso SketchUp.